Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um dos irmãos que nos assistem na transmissão deste culto. Que Deus fale poderosamente a vida dos irmãos. Vamos juntos estar lendo 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 6. Diz o seguinte o texto bíblico: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro estava aqui louvando a Deus e falando que os destinatários dessa carta, por mais que estivessem passando por dificuldades e provações e perseguições, eles estavam alegres e exultantes, porque o dia que eles passassem dessa vida, eles iam estar com Cristo no céu, no paraíso para todo sempre. Que durante este culto nós possamos abrir nosso coração para esse Deus de amor que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou, e sabendo que o dia que nós entregamos nossa vida para Ele, nós ganhamos acesso ao céu, e o dia que nós morrermos, estaremos na eternidade com Cristo. Que isso alegre o nosso coração e que a gente busque esse Deus de todo o nosso coração, porque Ele ressuscitou para a nossa salvação. Vamos estar orando neste momento. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por cada irmão que está assistindo a este culto, que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações através da pregação da Tua Palavra, que este culto em todas as suas partes, nos louvores, na pregação, em todos os momentos sejam agradáveis a Ti, Senhor Deus. Que o Teu nome seja glorificado, nos ajude a sair transformados deste culto, e obrigado por ter morrido na cruz pelos nossos pecados, e nós temos uma herança reservada para nós no céu. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus.
dia, amada igreja! Estamos em ritmo de campanha de missões mundiais. Como você já sabe, o nosso tema é Viva o Poder de Transformar. E o texto base encontra-se no livro de 2 Timóteo 1,7, que nos fala: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas o de poder, amor e equilíbrio. Bom, eu havia mencionado para vocês que todos os domingos nós conheceremos os projetos que estão sendo desenvolvidos pela Junta de Missões Mundiais. E o projeto que a nossa igreja vai conhecer hoje é o projeto PARE, que significa Programa de Ajuda, Reabilitação e Esperança. Esse projeto em específico ele está sendo desenvolvido pela Junta de Missões Mundiais, que tem o principal objetivo retirar pessoas das ruas e do mundo das drogas. Direto da Colômbia, quem vai nos falar sobre esse projeto é a missionária Carmen Lídia, que está há cerca de 13 anos na cidade de Medellín. E ela nos conta que assim que ela chegou nessa cidade, ela se deparou com uma realidade totalmente diferente, onde ela presenciou jovens, adolescentes, homens e mulheres envolvidos na prostituição, nas drogas e perdidos. E ela começou a clamar a Deus, pedindo estratégias para que ela pudesse ajudar a mudar essa realidade. Foi então quando ela começou a distribuir comidas e levar a palavra de Deus. Ao passar do tempo, outros missionários foram chegando e participando desse projeto, e hoje eles formam a equipe e formando então assim a comunidade PARE. A missionária vai nos falar que Medellín é considerada a segunda capital onde existe um número de usuários de droga muito elevado. Nessa cidade também existem cerca de 6.000 pessoas que estão nas ruas. E ela vai nos explicar o porquê disso. Existem alguns motivos. O primeiro motivo é que pessoas elas foram expulsas da sua casa por guerrilheiros. O segundo motivo é o alto índice de imigrantes da Venezuela que não conseguiram se estabelecer na sociedade. E o terceiro é porque pessoas foram abusadas fisicamente e emocionalmente. Isso acabou levando elas para o mundo das ruas, das drogas. E a missionária nos fala de um outro estudo que mostra que cerca de 12% de jovens estudantes já fizeram uso das drogas de marihuana antes de completarem os 10 anos de idade. E o segundo entorpecente mais utilizado entre os colombianos é a cocaína. E vai compor cerca de 69,1% da população que já fez o uso dessa substância. Então, frente a essa demanda, vai surgir o programa PARE, que é o programa que trata pessoas com vícios e comportamentos compulsivos, visando, então, a estabilidade física, espiritual, social, emocional das pessoas que estão ali. E esse programa ele visa então a ressocialização, a formação, principalmente a restauração dessas pessoas. E existem etapas. Quando a pessoa chega nesse projeto, ela vai passar por etapas de desintoxicação e esses processos mostram que essas pessoas têm que passar, elas acabam tendo contato com discipulado, com cultos, estudos, para que elas possam conhecer um pouco mais de Deus. Um dos processos terapêuticos que a missionária vai nos falar é através da música, onde essas pessoas que fazem parte desse programa, elas aprendem a tocar piano, violão, bateria e outros instrumentos. Eles também assistem meninas e mulheres que estão envolvidos com a prostituição e eles vão realizar reuniões, acompanhamentos e estudos, gerando assim nas meninas um entendimento maior de quem seja Deus e principalmente dando a possibilidade dessas meninas voltarem ao mercado de trabalho. Uma outra ação desenvolvida pelo esse projeto, esse programa, o PARE, ele acontece todos os meses de dezembro, que é as novenas de Natal. Eles assistem cerca de 300 crianças que estão em situação de rua ou de vulnerabilidade, e essas crianças elas participam de reuniões durante 9 dias para conhecerem a verdadeira história do Natal. E durante esses 9 dias, eles recebem os estudos, participam dos cultos, recebem alimento e
presentes também que são dados pelo projeto e pelas igrejas que são parceiras desse projeto. A missionária também vai nos falar que o programa Pare, ele já tem frutos. Existem pessoas que já estão trabalhando no mercado, já estão no mercado de trabalho e participam também na equipe desse projeto. E ela nos conta a felicidade de poder ver vidas que estão sendo restauradas pelo Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, a missionária nos conta que Deus, ele nos deu esse poder de transformar, mudar realidades. Eu e você recebemos isso, e nós podemos, juntos, transformar a realidade de milhares de homens e mulheres que estão nas ruas de Medellín. Essas pessoas estão sem esperança porque elas não conhecem a Jesus Cristo. Bom, a Junta de Missões Mundiais tem cerca de 2 mil missionários que estão espalhados em 85 países, e esses missionários eles são sustentados através das ofertas que são arrecadadas por meio do PAM, que é o Plano de Adoção Missionária. E você também pode adotar um missionário, você também pode adotar um projeto missionário. E, através dessa ação, você pode estar ajudando na cooperação da expansão do reino de Deus. E você pode adotar um missionário através das ofertas mensais ou de oferta única. E o valor é a partir de R$40 para a realização desta oferta. A nossa igreja, ela ouve essas demandas que estão sendo apresentadas pelos missionários que nós acabamos de ouvir, pelos missionários que já estamos ouvindo durante outros domingos, e percebe e reconhece a necessidade desses projetos continuarem. O alvo da nossa igreja é de R$10 mil, e somente juntos, com alegria no coração, nós vamos alcançar esse alvo. Nós vamos ser ativos na propagação do reino de Deus. Nesse momento, aparecerá na tela a conta da nossa igreja, onde você poderá realizar o depósito dos seus dízimos e das tuas ofertas. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por ouvir falar sobre esse projeto Pare, Pai. Muito obrigada também pela vida da missionária Carmen Lídia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sustentado cada dia mais. Deus, nós te pedimos que o Senhor conduza esse projeto, Pai, e que novas vidas possam ser transformadas pelo poder do Teu amor. Te pedimos por essa igreja e te agradecemos pelo privilégio que nós temos de Te servir, Pai. Te pedimos que o Senhor nos ajude a alcançar o nosso alvo para que nós possamos, de maneira ativa, Senhor, sermos referência, Senhor, mostrando o Teu reino e a Tua glória, Pai amado. Em nome de Jesus, amém. Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu
Olá, sejam todos muito bem-vindos à transmissão do culto da Primeira Igreja Batista de Pelotas. Uma imensa alegria tê-los participando conosco da transmissão do culto. Que a boa e poderosa mão do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês. Neste dia, eu quero convidá-los para refletir comigo no seguinte tema: critérios bíblicos para fazer o que é certo. Tema da mensagem é critérios bíblicos para fazer o que é certo. E para este tema, eu quero convidá-lo para que me acompanhe na leitura da carta de Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Carta de Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Diz assim a boa e infalível palavra do Senhor. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que os difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado pela vida de cada pessoa que está participando da transmissão deste culto. Que o Senhor venha falar de uma forma muito especial ao coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. O que é critério? Critério é um teste, ou seja, a forma de julgar algo. Um critério é um padrão que serve de base para as coisas, para julgar as coisas e pessoas, para que elas possam ser comparadas, julgadas. Eu me lembro que quando trabalhava numa metalúrgica, eu era responsável pelo setor de controle de qualidade do acabamento. Fabricávamos peças para a montagem de motor de tratores. Quando a linha de produção terminava o acabamento, as peças eram levadas para o controle de qualidade, onde conferíamos cada unidade. As peças deveriam se encaixar nos moldes que serviam de padrão, e as peças que não se encaixavam no molde que servia de padrão eram rejeitadas. Semelhantemente, Deus nos deu um molde, Deus nos deu um critério, e a Bíblia é o molde, o critério que usamos para julgar o que é certo e errado. O que aprendo com este texto e quero compartilhar com vocês hoje é: os critérios bíblicos são superiores aos critérios do mundo. Os critérios bíblicos são superiores aos critérios do mundo. 3 critérios bíblicos. Primeiro, a fé é a maior riqueza da vida. A fé é a maior riqueza da vida. Me acompanhe no versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Observe bem o texto: para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu. Segundo o critério deste mundo, nós somos avaliados pelo que temos e não pelo que somos. A profissão, o salário,
os bens, a posição social determinam como seremos recebidos e tratados pela sociedade. De acordo com o critério deste mundo, seremos pessoas felizes e bem-sucedidas se possuirmos bens e riquezas. E em busca de dinheiros e status, homens e mulheres investem seu tempo e sua energia, até mesmo a sua alma em busca disso. Certa vez alguém disse: quando jovens, perdemos a saúde para juntar dinheiro. Depois, quando idosos, perdemos o dinheiro para recuperar a saúde. Tiago diz que o critério do crente ele é superior ao critério do mundo. Observe bem o texto: para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu. Nós devemos ser ricos em fé, a verdadeira riqueza que supera todas as dificuldades desse mundo, que transcende esse mundo, é a riqueza espiritual. Aquele que não tem fé em Jesus é pobre e miserável, esta é a verdade. O Senhor Jesus Cristo chama as pessoas da igreja de Laodiceia de pobres e miserável. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 3, versículos 17 e 18. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Jesus está dizendo que as pessoas da igreja de Laodiceia são pobres e miseráveis. Então, seja, a verdadeira riqueza é ter fé em Cristo. A parábola do rico insensato, registrada em Lucas capítulo 12, versículos 13 ao 21, fala de um homem rico segundo os critérios deste mundo, mas pobre diante de Deus. Jesus conta essa parábola em resposta a um homem que estava insatisfeito com o seu irmão, que se negava a repartir a herança. A parábola fala de certo homem muito rico, mas tão rico que ele pensou em destruir os seus celeiros e construir celeiros novos para guardar a sua riqueza, porque seus atuais celeiros não comportavam mais a sua riqueza. E Jesus adverte o homem no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, versículo 20, dizendo: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Jesus chama esse homem de insensato porque ele junta muitas riquezas nessa vida, mas no seu coração não há verdadeira fé. Em nenhum momento eu estou dizendo que é errado o homem possuir recursos. Algumas pessoas são muito habilidosas em lidar com finanças e com os negócios e com o mercado, e conseguem adquirir riquezas e bens facilmente, e não há nada de errado nisso. Mas o que é errado é ter o coração nessas coisas. E é porque a verdadeira riqueza é a fé espiritual, é a fé em Jesus. No Sermão do Monte, Jesus ensina que devemos juntar riquezas no céu. Em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, está escrito: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Um famoso estadista norte-americano que morreu em 1799, deixou registrado no seu testamento o seguinte: já transferi todos os meus bens para a minha família. Existe, porém, uma coisa mais que eu gostaria de oferecer aos meus filhos: a fé cristã. Com ela poderiam ser ricos, mesmo que eu não lhes tivesse dado nenhum centavo. Sem essa fé cristã, eles seriam pobres, mesmo que eu lhes tivesse dado
todo o dinheiro do mundo. É muito comum hoje nós fazermos uso do cartão magnético para efetuarmos as nossas compras. Raramente pessoas andam com dinheiro em espécie no bolso ou na carteira. Então nós fazemos o uso do cartão para comprar com débito ou com crédito. E somente com o saldo que você tem ali, você pode efetuar as compras. Embora você tenha na sua conta física, ou até mesmo na sua conta jurídica, muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas para entrar no céu é necessário ter saldo. E o saldo é fé em Jesus. Fé na pessoa de Cristo. Este é o verdadeiro saldo que nos abre as portas do céu, que nos dá acesso à vida eterna. Ter fé em Jesus Cristo. Certa vez alguém disse: o dinheiro compra a casa, mas não te dá o lar. Compra o remédio, mas não te dá saúde. Compra a cama, mas não te dá o sono. E compra o crucifixo, mas não te dá fé. A salvação já foi paga na cruz por meio da obra de Jesus. Apenas creia e receberá a herança da vida eterna. Apenas creia em Cristo e receberá a herança da vida eterna em Cristo Jesus. Os critérios bíblicos são superiores aos critérios do mundo. 3 critérios bíblicos. O primeiro critério: a fé é a maior riqueza da vida. Segundo critério: a salvação é pela graça de Deus e não por méritos humanos. A salvação é pela graça de Deus e não por méritos humanos. Versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Observe bem o texto. Escolheu Deus. A ênfase de Tiago é que a salvação é obra soberana de Deus. A salvação é iniciativa de Deus, não é obra do homem. Não há nada que o homem faça que o torne digno de receber a vida eterna, a salvação. No Salmo 53, versículo 3, está escrito o seguinte: todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Observe bem o texto: não há nenhum sequer. Conforme Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado é uma condição universal. Todos os homens são pecadores. Não há um homem que consiga se aproximar de Deus por seus próprios méritos. O critério da escolha é de Deus e não é segundo o padrão humano. É segundo o padrão de Deus. Eu me lembro que certa vez eu conversava com um oficial da Brigada Militar. E nós estávamos conversando sobre a vida eterna. E eu comecei a compartilhar com ele o plano de salvação. E falei para ele que a salvação é pela graça, que bastava ele crer. Somente crer em Jesus Cristo. Comecei com Romanos capítulo 3, versículo 23, dizendo que todos estão separados da glória de Deus. E encerrei o plano da salvação compartilhando João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E disse para ele: basta o homem crer, e todos os seus pecados estão perdoados, e as portas do céu estão abertas para a eternidade. Ao encerrar o plano da salvação, ele perguntou para mim: você está querendo dizer que aqueles homens que eu efetuei a prisão deles, que estão presos, homens que ceifaram a vida de crianças, de mulheres, que cometeram barbaridades, horrores, se esses homens apenas se arrependerem de seus pecados e crerem em Jesus, eles irão para o céu? Não, não concordo com isso. Eles primeiro têm que pagar pelo que eles fizeram. Eles têm que pagar por aquilo que eles fizeram. Então ele não conseguia aceitar a ideia de que era somente crer em Cristo, somente crer em Jesus. Somente crer. Nenhum homem ou mulher merece a salvação. Esta é a verdade, ninguém merece.
Ao contrário, merecemos o castigo eterno por causa dos nossos pecados. É isso que nós merecemos. Às vezes as pessoas perguntam para mim, né? Olavo, como é que você está? Eu sempre digo, estou melhor que mereço. Porque nós merecemos o castigo eterno. Mas pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, nós herdamos o reino celestial. Somente pela graça de Deus. Alguns anos atrás, numa igreja na Inglaterra, durante a celebração da ceia, o pastor e um juiz, que era membro da igreja, notou que um ex-assaltante estava ali prestando culto a Deus. E aquele assaltante, então, recebeu os elementos da ceia e participou da ceia com a igreja. Ao terminar o culto, o juiz, então, que era membro daquela igreja, procurou o pastor e disse: pastor, você reparou o que aconteceu hoje à noite? Você viu que aquele homem que eu condenei ele a 7 anos de prisão e ele cumpriu a pena dele? E esse homem se converteu e agora está participando do culto? Que maravilhoso isso, né, pastor? E o pastor disse: é incrível, eu acho incrível. Pastor, o senhor não acha incrível o que aconteceu hoje? Eu acho. O que o senhor, o juiz perguntou para o pastor: o que você acha incrível? E o pastor respondeu: aquele homem que ficou 7 anos na prisão, cumpriu a sua pena, se converteu e agora participou da ceia hoje de manhã. Não, pastor, não é isso que eu acho incrível. Mas a graça de Deus sobre a minha vida, respondeu o juiz. Porque eu cresci no lar cristão. Nunca corrompi uma lei da sociedade. Sempre fui um cavalheiro, sempre fui um homem bem educado. E apesar disso, Deus me salvou pela sua graça, da mesma maneira que salvou esse ex-assaltante. É somente pela graça que nós somos salvos. Somente pela graça. Não é por jamais, de maneira alguma. De maneira alguma. De maneira alguma. É pelo padrão humano, pelos critérios humanos, pelos méritos humanos, mas somente pela graça. Philip Yancey, em seu livro Maravilhosa Graça, escreveu o seguinte: a graça é um presente que custa tudo para o doador e nada para quem a recebe. E nada para quem a recebe. Os critérios bíblicos são superiores aos critérios do mundo. 3 critérios bíblicos. Primeiro critério: a fé é a maior riqueza da vida. Segundo critério: a salvação é pela graça de Deus e não por méritos humanos. E terceiro critério: diante de Deus todas as pessoas são iguais. Versículos 5 e 6. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? São eles que os arrastam para os tribunais? Tiago denuncia aqui 3 pecados cometidos pelos ricos. Primeiro, desprezam os pobres. Versículo 6, mas vocês têm desprezado o pobre. As pessoas com poder aquisitivo e econômico eram muito bem tratadas nas reuniões da igreja, enquanto os mais simples não recebiam nenhuma atenção. As pessoas pobres eram tratadas com descaso, enquanto as pessoas com poder aquisitivo eram muito bem tratadas nos cultos da igreja. E Tiago está denunciando isso. A segunda denúncia que ele faz: arrastam os pobres para os tribunais. O versículo 6 diz assim, mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Os patrões levavam os seus empregados para os tribunais e tiravam deles o pouco que possuíam. Com a ajuda de magistrados corruptos, negavam o direito dos pobres. E Tiago está se levantando contra isso, que estavam negando o direito do pobre. Os seus patrões estavam arrancando deles o pouco que eles tinham nos tribunais.
E a terceira denúncia de Tiago é que difamava o nome do Senhor. Difamavam o nome do Senhor. Eles desprezavam o pobre, arrastavam os pobres para os tribunais com falso testemunho e tiravam o pouco que eles tinham e difamavam o nome do Senhor. Me acompanhe no versículo 7. Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? O nome de Jesus era difamado através da ação pecaminosa, que Tiago chama de acepção de pessoas. Quando um crente tem um comportamento contrário ao ensinado por Jesus, ele está difamando o nome do Senhor. Toda ação contrária que nós temos ao ensino bíblico, nós estamos difamando o nome do Senhor. Todo mau comportamento, todo pecado, toda conduta que nós temos, que é contrária àquela que é ensinada por Jesus, nós estamos falando mal do nome do Senhor, estamos difamando o nome do Senhor. E Tiago está dizendo em sua carta, toda vez que negam o direito, desprezam o pobre, negam o direito dele, estão difamando o nome do Senhor. Estão difamando o nome do Senhor. Como falamos antes, todos os homens são pecadores e carecem da glória de Deus, independente de classe social, de idade, de grupo étnico e da nacionalidade. Todos são pecadores diante de Deus. A nossa condição de pecadores nos torna iguais diante de Deus. O fato de sermos remidos e lavados pelo sangue de Jesus não nos torna melhores que os incrédulos. E nós temos uma ideia que somos melhores que eles, porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Não. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos melhores que aquele prisioneiro que está lá condenado a muitos anos de prisão por cometer um crime horrendo. Nós não somos melhores do que ele, porque nós somos salvos unicamente pela fé em Jesus, não pelos nossos méritos. E para Deus todos os pecados não tem tamanho de pecado. Aquele que roubou uma moeda de 1 centavo de alguém, uma moeda de R$1 de alguém, ele é tão ladrão quanto aquele que assaltou um banco. Aquele que fez uma mentira, ele é tão mentiroso como aquele que conta muitas mentiras. Não há nada, nós somos salvos somente pela graça. E diante de Deus, o pecado nos nivela, porque o pecado é uma condição universal. O pecado nos torna iguais. E somos salvos somente pela graça. E quando nós entregamos a vida para Cristo, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz que agora não existe mais gregos, não existe bárbaros, homens e mulheres, somos todos um em Cristo Jesus. Todos um em Cristo Jesus. Portanto, devemos tratar a todos com igualdade, independente de sua classe social, idade ou etnia, por 2 motivos. Primeiro, diante de Deus somos todos pecadores. Por isso devemos tratar todas as pessoas com igualdade. E segundo motivo, para que o nome do Senhor seja honrado. Quando tratamos alguém com igualdade e dignidade, nós estamos honrando o nome do Senhor. Agostinho, um dos mais célebres teólogos, escreveu: a pobreza é o fardo de alguns e a riqueza é o fardo de outros. E talvez o maior, fardos que podem pesar-lhes para a perdição. Ajuda teu próximo a levar seu fardo de pobreza e deixa que ele te ajude a levar esse teu fardo de riqueza. Aliviarás tua carga aliviando a dele. Eu quero concluir afirmando novamente: os critérios bíblicos são superiores aos critérios do mundo. Dentro do cenário brasileiro, há um ícone na psiquiatria, doutora Nise Silveira. Nise Magalhães da Silveira foi uma médica psiquiatra brasileira, reconhecida mundialmente por sua contribuição à psiquiatria. Revolucionou o tratamento mental no Brasil. Essa mulher, ela foi aluna de ninguém mais, ninguém menos que Carl Jung.
um psiquiatra suíço, propositor da psicologia analítica. Em 1944, ela foi trabalhar no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Ela revolucionou o tratamento dos internos, deu qualidade de vida, minorando o sofrimento deles. E ela usou critérios superiores os que eram usados antes. Assim que ela assume uma determinada ala da psiquiatria, ela passa a usar critérios superiores e ela começa a chamar os internos de clientes. Olha só, clientes. Não são pacientes, são clientes. Os internos eram espancados e maltratados. E ela então proíbe que os funcionários, os auxiliares, venham maltratar e espancar os internos. E que eles deveriam ser tratados com dignidade e com cuidado. Por que ela passou a chamá-los de clientes? Quando ela foi questionada por isso, pela sua equipe de trabalho, ela respondeu o seguinte: eles são clientes porque o Estado nos paga para cuidar deles. Por isso eles são nossos clientes e nós devemos tratá-los muito bem. Nós somos muito bem remunerados para cuidar dos internos aqui, eles são nossos clientes. E nós é que devemos ser pacientes com eles. Nós é que devemos ser pacientes com eles. A partir de hoje, nenhum dos nossos clientes será espancado. Nenhum dos nossos clientes. E a doutora Anise recuperou muitas pessoas, porque usou critérios superiores os que eram usados antes no sanatório. Semelhantemente, se desejamos promover mudanças, precisamos usar critérios superiores aos critérios do mundo. Quais os critérios que você usa para tomar decisões? Quero encorajá-lo a tomar 3 decisões fundamentadas nos critérios bíblicos. Primeira, faça da fé em Jesus a tua maior riqueza. Faça da fé em Jesus a tua maior riqueza. Segunda decisão, lembre-se diariamente que não é merecedor das bênçãos de Deus, apesar dele concedê-las. Todos os dias, lembre-se que você não é merecedor das bênçãos de Deus, apesar dele concedê-las. Terceira decisão, lembre-se diariamente que diante de Deus somos todos pecadores. Somos todos pecadores. Eu quero orar contigo que deseja entregar a sua vida para Jesus. Eu quero orar contigo que deseja fazer de Jesus a maior riqueza da tua vida. E se esse é o teu desejo, fecha teus olhos, curva a tua cabeça aonde você está, participando da transmissão do culto. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, os critérios bíblicos são superiores aos critérios do mundo. E quando nós usamos critérios bíblicos, nós promovemos mudanças. Quando nós usamos critérios bíblicos, nós promovemos o bem-estar. E acima de tudo, a tua honra e a tua glória, Senhor. Que hoje, Pai, pessoas aqui venham a tomar a decisão de usar os critérios bíblicos na sua vida. E há pessoas, quem sabe, Deus, nessa transmissão, entregando a sua vida para Ti, para o Senhor, e tomando a decisão de fazer do Senhor Jesus a maior riqueza da sua vida. Que o Senhor os abençoe ricamente. Em nome de Jesus, Pai, escreva o nome deles no livro da vida. Amém e amém, Senhor. Queremos mais uma vez agradecer a todos que participaram da transmissão do culto. Vamos orar mais uma vez, encerrando a transmissão? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a poderosa consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém e amém, Senhor.